Olá, cervejeiros e cervejeiras, bem-vindo a mais um Perguntas e Respostas, né? Nosso quadro aí que estamos aí para responder aí as dúvidas de vocês e chegando mais uma dúvida bastante legal aqui, ó. Fale um pouco sobre a parada de diacetil. Já ouviram falar? Tenho certeza que muito cervejeiro novato nunca ouviu falar em diacetil. Diacetil. Diacetil, o que é isso? Diacetil é como é que eu posso dizer, o que é muito conhecido como off flavors. O que é isso? Chamam de falha na cerveja, certo? Diacetil, falha na cerveja. O que é isso? Que falha que é essa, né? É assim, ó. É um sabor e um aroma desagradável na cerveja, geralmente com um cheiro muito forte de manteiga, certo? E o sabor de manteiga também. E quando você toma uma cerveja que está carregada em diacetil, você vai sentir aquele gosto de manteiga na boca. E isso é muito desagradável, certo? Mas como é que isso ocorre? Já vou dizendo. As cervejas mais comuns, né, que ocorrem de acetil são as lager, né? As lagers são mais suscetíveis ao diacetil. As ale nem tanto, aparece um pouco, mas como a ale, as leveduras, elas são mais complexas, acaba encobrindo um pouco essa falha e ela passa perceptível praticamente nas ale, né? Cervejas escuras também, né? Não aparecem, praticamente não aparecem. Mas nas cervejas mais claras, geralmente ocorre o diacetil. Muitas vezes nem é perceptível pelo cervejeiro. Por quê? Eu já vou explicar para vocês, tá? Então tem duas coisas aqui. Tem duas proteínas, aminoácidos, né? Uma é a valina, e um resultado aqui da valina, a gente pode colocar aqui embaixo, acetolactato. O que é isso, né? Que palavrão é esse? Certo? Então, a levedura, gente, levedura é o fator central, é o protagonista da cerveja, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, correto? Agora, quando é que ela vai para o lado ruim? Aí a gente tem que pesquisar um pouquinho melhor. Geralmente tem uma pontinha de culpa do cervejeiro aí, certo? Então eu vou explicar para vocês. Quando o diacetil ocorre, digamos, numa intensidade maior, aqui, ó, a levedura, ela produz muitos subprodutos. Ela produz muitos subprodutos, certo? Inclusive o álcool e o CO2, que geralmente, quando se fala em levedura, a maioria dos cervejeiros lembra do álcool e CO2 só, certo? Mas isso, digamos, é apenas um pequeno detalhe. A levedura produz muita coisa. Aqui eu estou falando da valina e do acetolactato, que são as duas coisas que provocam o diacetil. Então, de onde é que aparece isso aqui? Isso é uma produção, um subproduto da levedura, tá? Porque a levedura, entre outras coisas, ela produz o álcool e o CO2, mas ela produz uma série de outras coisas, né? Isso aqui é ruim ou é bom? Para a cerveja é ruim, para o ser humano é bom, né? Por quê?
Porque a levedura, ela só produz coisas boas. A levedura é digamos assim, é um componente um alimento, eu diria, muito importante, que faz muito bem para a saúde. Ele é carregado em, vitaminas, principalmente do complexo B, proteínas, quase que 50% de proteínas, certo? Vitaminas, proteínas, aminoácidos, né? Enfim, tem um monte de coisa boa que a levedura faz parte e ela produz também durante o processo de fermentação, tá? E uma delas é justamente essas duas coisas aqui, né? Esses dois subprodutos que são muito bons, mas para a cerveja não é bom. Então, como é que se elimina isso aqui da cerveja? Depende, né? Ele pode ser eliminado automaticamente, como pode não ser eliminado, correto? Então tem vários fatores que ocasionam o tal do diacetil, que é o sabor de manteiga e o cheiro de manteiga na cerveja, certo? E falar em cheiro de manteiga, isso é uma marca registrada das Pilsen, tá? Se vocês observarem bem, quando tomar uma Pilsen, sempre vai ter lá um resíduo de manteiga, um aromazinho de manteiga na Pilsen, correto? Mas como é que isso ocorre, né? Então tem vários pontos aí que a gente tem que procurar controlar. Um deles é a má condução da mostura, pode ser, né? Por exemplo, você era para gerar X açúcares fermentáveis e gerou menos. Então duas coisas podem ter ocorrido aí. A levedura não era uma levedura sadia, porque às vezes isso ocorre também. Isso é uma coisa que o cervejeiro novato tem que prestar atenção. Às vezes você compra a levedura e a data está quase vencendo. Provavelmente boa parte da levedura vai estar morta, né? E aí o que ocorre? Menos levedura, mais açúcares, certo? Então a maioria da levedura, além dela consumir o açúcar, ela vai gerar um monte de subprodutos ali que depois ela não vai conseguir consumir, né? Depois no final. E isso vai gerar o tal do diacetil, tá? Esse é um dos fatores, tá? Leveduras não sadias. Um outro fator que pode ocorrer, aí a má condução da mostura, como eu falei, né? Era para gerar X açúcares, né? E gerou bem menos açúcares fermentáveis, certo? Isso, às vezes, o cervejeiro acaba errando aí. E o cervejeiro novato tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Às vezes o termômetro não está bem ajustado, acaba tendo problema aí. Você pensa que está numa temperatura lá e está em outra, né? Então tem que usar dois termômetros, seria o ideal para estar comparando os dois, tá? Isso pode ocasionar o diacetil aqui, né? Na cerveja. Qual o outro ponto, né? Que pode ocasionar diacetil? Depois da fervura, a gente tem comentado bastante aqui sobre as contaminações que podem ocorrer, né? Então, quando ocorre uma contaminação que tem um agente diferente dentro do fermentador, com certeza a levedura ela não vai conseguir consumir depois os subprodutos que ela gerou. E isso vai ficar lá na cerveja, vai contaminar e vai gerar esse aroma desagradável, né? Então, muito cuidado com a sanitização, mais uma vez, né? Isso é muito importante. Passou da fervura para frente, a sanitização tem que ser perfeita para você fazer com que a levedura consiga fazer o trabalho dela corretamente, certo? Então tudo isso que eu estou falando pode gerar sim o diacetil, né? Correto?
ele vai ser gerado de qualquer forma, o diacetil, correto? Só que quando tudo está correndo bem dentro do processo, a própria levedura vai consumir esses subprodutos que ela gerou, tá? Então o que acontece? Você está lá na fermentação, vou falar das lager, né? Porque azeio não ocorre, praticamente não acontece isso. Chegou lá no 7º dia de fermentação, 6º, 7º dia de fermentação, o fermento cessou, certo? O que ocorre? Acabaram os açúcares fermentáveis, o que acontece? Lá dentro do fermentador, além do álcool e do CO2, tem uma série de outros produtos que foram gerados pela levedura. Então, para que esses produtos não interfiram nos aromas e nos sabores da cerveja, o que a gente tem que fazer? A chamada parada de diacetil. O que é isso? Então sempre é bom fazer quem faz cerveja lager, né? Chegou lá no 5º dia, a lager é de 7 a 10 dias, né? Correto? Pode ser no 7º dia. Se a temperatura está 10 graus, eleva a temperatura para 15 e deixa uns 3 dias lá. Aí o que acontece? As leveduras vão ter uma ação muito maior, com a temperatura um pouquinho mais elevada. E aí, o que elas vão fazer? Elas vão consumir o subproduto que elas geraram. Por quê? Porque não vai haver mais o açúcar lá dentro para ela consumir, e aí ela vai ter que consumir o que tiver, certo? E esse subproduto que ela gerou, na verdade, é uma forma dela gerar um alimento extra para ela, também, quando não tem açúcar. Então ela vai consumir todo o subproduto que ela gerou, certo? E esse aroma de manteiga, né? E sabor de manteiga vai sumir da cerveja, correto? Agora, tem vezes que isso ocorre automaticamente. Como eu disse, se você fez a tua abraçagem legal, a tua fermentação legal, isso vai ocorrer naturalmente, tá? Mas agora é importante, né, para quem faz cerveja lager, é bom fazer essa parada de acetil, 2, 3 dias com uma temperatura a 5 graus a mais. É importante antes de entrar no processo de maturação, porque daí você elimina de vez todo esse problema do sabor desagradável. Agora, uma cerveja lager, ela sempre vai ter um pouquinho desse aroma aí, e às vezes do sabor, correto? Principalmente as Pilsen. Então, às vezes a gente não consegue livrar completamente, certo? Mas eu garanto para vocês que se fizer correto isso aí, e principalmente os 3 dias, né, depois ali do 7º dia de fermentação, aumentar a temperatura, pode ter certeza que vai eliminar esse problema. Agora, só para completar esse processo, né, sempre é muito importante avaliar a tua levedura antes de usar, né? Como é que está a validade dela. Tem que estar num prazo de validade bom. Mesmo assim, às vezes vem uma cepa de levedura meio ruim, né? Então a gente tem que verificar como é que está a atenuação naquele período de fermentação, né? Então por isso são detalhes que o cervejeiro tem que cuidar. É importante ficar controlando, né? Certo? Então, pessoal, o diacetil é isso aí, né? Certo? É um intruso dentro da cerveja, mas é um intruso que ele ocorre normalmente. Agora, ele vai ficar lá dentro se ocorrer aqueles fatores que eu citei aqui, né? Não tiver um controle legal da mostura, se a levedura não for boa, certo? Se lá no final você não fizer a parada e aumentar os 5 graus, desculpa, aumentar os 5 graus, né? Tomar um pouquinho de água aqui que
Então lá no final aumenta a temperatura em 5 graus, depois do 6º dia, 7º dia, se for lager, está resolvido o problema do acetil. Deixa 3 dias lá, a levedura vai consumir todo o subproduto dela, certo? Só vai ficar lá praticamente o álcool, o CO2, os bons aromas e os bons sabores também, né? E você vai ter uma cervejinha legal, tá? Certo? Mas, como eu disse, às vezes não há necessidade. Se tudo correu certinho na tua fermentação lá, você tirou uma amostra lá, tá legal, sempre é bom depois da fermentação, se você for entrar na maturação, tira uma amostra da cerveja, toma, cheira e toma, aprenda a fazer isso sempre, certo? Dá aquela cheiradinha para ver se não tem nenhum aroma muito desagradável lá e toma a cerveja para você ter certeza. Se tiver o sabor de manteiga, faz a parada de acetil. Se não, toca para frente que vai ficar tudo certo na tua maturação e a tua cerveja vai ficar muito boa. Então são detalhes aí que ocorrem, né? E quanto mais a gente vai se aprofundando no tema, cerveja artesanal feita em casa, né? A gente vai aprendendo cada vez mais, né? Detalhes que são importantes. Agora, se você seguir a tua receita certinho lá, né? Conduzir a abraçagem bem conduzida, fervura, mostura, fermentação, maturação, a cerveja vai sair legal. Cerveja muito boa, pode ter certeza. Certo? Então tá aí mais uma resposta aí, né? Respondida no nosso quadro Perguntas e Respostas. E estamos aí, mandem mais aí que a gente está aqui para responder para vocês. Até mais.